Encarnação nos diferentes mundos. Perguntas 172 a 188. As nossas diversas existências corporais se realizam todas na Terra? Nem todas. Vivemo-las em diferentes mundos. As que passamos na Terra não são as primeiras nem as últimas, embora sejam das mais materiais e das mais distantes da perfeição. A cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para outro ou pode ter várias existências no mesmo globo? Pode reviver muitas vezes no mesmo globo, se não avançou bastante para passar a um mundo superior. Podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? Certamente. Podemos voltar à Terra depois de termos vivido em outros mundos? Seguramente. É possível que já tenhas vivido em outros mundos e na Terra. Voltar a viver na Terra é uma necessidade? Não. Mas se não progredistes, podereis ir para outro mundo que não seja melhor e que pode até ser pior. Haverá alguma vantagem em voltar a habitar a Terra? Nenhuma vantagem particular, a menos que seja em missão, caso em que aí se progride, como em qualquer outro mundo. Não se seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? Não. Estacionar-se-ia. E o que se quer é avançar para Deus. Depois de terem encarnado em outros mundos, os espíritos podem encarnar na Terra sem que aqui jamais tenham estado? Sim, do mesmo modo que vós em outros globos. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, faz-se noutro. Assim, há homens que estão na Terra pela primeira vez? Há muitos, e em diversos graus. Pode-se reconhecer, por um sinal qualquer, quando um espírito está pela primeira vez na Terra? Isto não teria nenhuma utilidade. Para chegar à perfeição e à suprema felicidade, objetivo final de todos os homens, o espírito deve passar pela série de todos os mundos que existem no universo? Não, porque há muitos mundos que estão no mesmo grau da escala evolutiva, nos quais o espírito nada aprenderia de novo. Como se explica, então, a pluralidade de suas existências em um mesmo globo? De cada vez, o espírito pode encontrar-se em posições bem diferentes das anteriores, que serão outras tantas ocasiões de adquirir experiência. Os espíritos podem renascer corporalmente num mundo relativamente inferior àquele em que já viveram? Sim, quando têm uma missão a cumprir para auxiliar o progresso. Aceitam então com alegria as tribulações de tal existência, porque lhes fornecem os meios de se adiantarem. Isso não pode ocorrer também por expiação? E Deus não pode enviar espíritos rebeldes para mundos inferiores? Os espíritos podem permanecer estacionários, mas não retrógradam. Sua punição, nesse caso, consiste em não avançarem, em recomeçarem no meio conveniente à sua natureza as existências mal empregadas. Quais os que têm de recomeçar a mesma existência? Os que faliram em suas missões ou em suas provas. Os seres que habitam cada mundo alcançaram todos o mesmo grau de perfeição? Não, é como na Terra, há seres mais e menos adiantados. Passando deste mundo para outro, o espírito conserva a inteligência que tinha aqui? Sem dúvida, a inteligência não se perde, mas pode acontecer que o espírito não disponha dos mesmos meios para manifestá-la. Isso vai depender da sua superioridade e das condições do corpo que vai tomar. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Sem dúvida, eles têm corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Mas esse envoltório é mais ou menos material, conforme o grau de pureza a que chegaram os espíritos. É isso que diferencia os mundos que devemos percorrer, pois há muitas moradas na casa de nosso Pai, sendo de muitos graus essas moradas. Alguns o sabem e têm consciência disso aqui na Terra, o que não acontece com outros. Podemos conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos encontrais, ou seja,
Não podemos revelar estas coisas a todos, pois nem todos estão em condições de compreendê-las, e isso os perturbaria. À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste aproxima-se igualmente da natureza espiritual. A matéria é menos densa, ele já não se arrasta penosamente pela superfície do solo. Suas necessidades físicas são menos grosseiras, não mais sendo preciso que os seres vivos se destruam mutuamente para se alimentarem. O espírito é mais livre e tem, das coisas longínquas, percepções que desconhecemos. Vê com os olhos do corpo o que só entrevemos pelo pensamento. A purificação dos espíritos reflete-se na perfeição moral dos seres em que estão encarnados. As paixões animais se enfraquecem e o egoísmo cede lugar ao sentimento da fraternidade. É assim que, nos mundos superiores à Terra, as guerras são desconhecidas, os ódios e discórdias não têm objetivo, pois ninguém pensa em prejudicar o seu semelhante. A intuição que tem do futuro, a segurança que lhes dá uma consciência isenta de remorsos, fazem que a morte não lhes cause nenhuma apreensão. Encaram-na de frente, sem temor e como simples transformação. A duração da vida nos diferentes mundos parece guardar relação com o grau de superioridade física e moral de cada um. E isso é perfeitamente racional. Quanto menos material o corpo, menos sujeito às vicissitudes que o desorganizam. Quanto mais puro o espírito, menos sujeito às paixões que o consomem. É essa ainda uma graça da providência, que, dessa forma, quer abreviar os sofrimentos. Passando de um mundo para outro, o espírito passa por nova infância. Em toda parte, a infância é uma transição necessária, mas não é, em todo lugar, tão obtusa quanto entre vós. O espírito pode escolher o novo mundo em que vai habitar? Nem sempre, mas pode pedir e obter o que deseja, se o merecer, porque o acesso dos espíritos a este ou aquele mundo vai depender do grau da sua elevação. Se o espírito nada pedir, o que vai determinar o mundo em que irá reencarnar? O grau da sua elevação. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada globo? Não. Os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Todos começaram, como o vosso, por um estado inferior e a própria Terra sofrerá transformação semelhante. Tornar-se-á um paraíso terrestre, quando os homens se houverem tornado bons. É assim que as raças que hoje povoam a Terra desaparecerão um dia e serão substituídas por seres cada vez mais perfeitos. Essas raças transformadas sucederão às atuais, como estas sucederam a outras ainda mais grosseiras. Haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? Sim, e mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Esse o estado dos espíritos puros. Parece resultar daí que não existe uma demarcação precisa entre o estado correspondente às últimas encarnações e o de espírito puro? Esta demarcação não existe. A diferença se vai apagando pouco a pouco, até se tornar imperceptível, como a noite se desfaz ante as primeiras claridades da alvorada. A substância do perispírito é a mesma em todos os globos? Não, é mais ou menos etérea. Passando de um mundo a outro, o espírito se reveste da matéria própria de cada um, com a rapidez do relâmpago. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal sem estarem mais ligados a um globo do que a outros? Os espíritos puros habitam certos mundos, mas não estão confinados a eles como os homens na Terra. Podem, melhor do que os outros, estar em toda parte.
Segundo os espíritos, de todos os globos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é daqueles cujos habitantes são menos adiantados, física e moralmente. Marte lhe seria ainda inferior, e Júpiter muito superior em todos os sentidos. O Sol não seria mundo habitado por seres corpóreos, mas local de reunião dos espíritos superiores, os quais de lá irradiam seus pensamentos para os outros mundos, que eles dirigem por intermédio de espíritos menos elevados, transmitindo-os a estes por meio do fluido universal. Do ponto de vista de sua constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade. Todos os sóis, ao que parece, estariam em condições idênticas. O volume de cada globo e a distância que estão do Sol não guardam necessariamente nenhuma relação com o grau do seu adiantamento. Se assim fosse, Vênus deveria ser tido por mais adiantado do que a Terra, e Saturno menos do que Júpiter. Muitos espíritos que na Terra animaram personalidades conhecidas disseram estar reencarnados em Júpiter, um dos mundos mais próximos da perfeição. É de causar espanto que tenham visto, nesse globo tão adiantado, homens a quem a opinião terrena não julgava tão elevados. Isso, porém, nada tem de surpreendente se considerarmos que certos espíritos, habitantes daquele planeta, podiam ter sido enviados à Terra para nela desempenharem uma missão que aos nossos olhos não os colocaria no primeiro plano. Em segundo lugar, que entre a existência que tiveram na Terra e a que passaram a ter em Júpiter, bem podiam ter tido outras intermediárias nas quais se melhoraram. Em terceiro lugar, finalmente, que naquele mundo como no nosso há diferentes graus de desenvolvimento e que entre esses graus pode haver a distância que separa entre nós o selvagem do homem civilizado. Assim, pelo fato de um espírito habitar Júpiter, não se segue que esteja no nível dos seres mais adiantados. Do mesmo modo que ninguém pode considerar-se na categoria de um sábio do Instituto só porque reside em Paris. As condições de longevidade também não são, em qualquer parte, as mesmas que na Terra, e a idade não se pode comparar. Evocado um espírito que havia desencarnado há alguns anos, disse estar encarnado há 6 meses num mundo cujo nome nos é desconhecido. Interrogado sobre a idade que tinha nesse mundo, respondeu: "Não posso avaliá-la, porque não contamos o tempo como vós. Depois, os modos de existência não são os mesmos. Ali nos desenvolvemos muito mais rapidamente. Entretanto, embora haja apenas 6 dos vossos meses que lá me encontro, posso dizer que, quanto à inteligência, tenho 30 anos da idade que tive na Terra." Muitas respostas análogas foram dadas por outros espíritos, e nada há nisso de inverossímil. Não vemos na Terra uma porção de animais que adquirem em alguns meses o seu desenvolvimento normal? Por que não se poderia dar o mesmo com o homem em outras esferas? Notemos, além disso, que o desenvolvimento que o homem alcança na Terra aos 30 anos talvez não passe de uma espécie de infância, comparado com o que deve atingir. É ter uma visão bem curta quem nos toma em tudo por modelos da criação, assim como é rebaixar a divindade, acreditar que, fora o homem, nada mais seja possível a Deus.